paranormais e sobrenaturais. E hoje estamos aqui para uma nova playlist, para a playlist Mistérios. E hoje a gente vai inaugurar essa playlist com o caso do Poltergeist de Ourinhos. Então, vai aí, dá um joinha agora, porque se você der esse like agora, você não vai esquecer depois. Inscreva-se no canal, vai lá, aciona o sininho, porque assim você recebe em primeira mão os nossos vídeos. E manda o seu relato, manda o relato do papai, do vovô, da vovó, manda aquele relato que só você sabe. Então, vamos lá? Roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. O ano é 1982 e cá estamos na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. Ali vivia uma família que era composta pelo seu Pedro, a sua esposa, a dona Juraci, o Ricardo, que era seu filho, que em algumas fontes tinha 12 anos, em outras fontes ele tinha 14 anos, e nos fundos vivia a dona Paula, que era mãe do Pedro. A casa deles ficava lá na rua Maranhão, de número 291, lá na Vila Perini, em Ourinhos. Bem, no dia 19 de abril de 1982, iniciam-se alguns fenômenos muito estranhos. Nos fundos da casa morava a dona Paula, em 2 cômodos, e ela começou a escutar naquele dia um barulho como de um serrote, serrando ali o assoalho da casinha. Ela imaginou, claro, que fosse um ladrão, então ela chamou o filho, o Pedro, para que ele fosse chamar os vizinhos. E assim, aquela turma toda foi até a casa e a vizinha até disse: esquenta aí uma panela com água e joga água fervendo aí no assoalho, porque aí o ladrão sai de baixo. E eles já haviam chamado a PM, a polícia militar, e assim o tal ladrão seria preso. Jogaram a água e no mesmo instante essa vizinha que havia sugerido isso recebeu uma lufada de vento muito forte no seu rosto. Todo mundo ficou muitíssimo assustado, inclusive os policiais militares. E aí os barulhos começaram a se intensificar e começaram também a partir das paredes da casa principal. Conta-se que a parede realmente ficou abalada, quase caiu e que foi necessário até um conserto. Uma testemunha disse que foi absolutamente aterrorizante este momento. E diante dessa situação completamente absurda, uma vizinha pediu para orar na casa da dona Paula. Ali onde ela ficou era o quarto, tinha um lençol branco na cama de solteiro. E quando ela entrou no quarto, essa vizinha percebeu que o lençol começou a se mexer, como se tivesse alguma pessoa em cima da cama. A vizinha perguntou ali para o espírito, ou suposto espírito, se ele precisava de uma oração. E então a cama foi com tudo em direção a esta vizinha, bateu na perna dela. E também repararam que toda vez que se tocava no nome de Deus, o fenômeno se acentuava e era bem agressivo. Em um determinado momento,
Há testemunhas que afirmam que as camas todas da casa dos fundos e da casa da frente se quebraram, se partiram em 1000 pedaços. Além disso, começou mais um fenômeno. A louça começou a sair voando do armário e começou também a se espatifar ali pelo chão. Os PMs que atenderam o caso, que foram os 2 policiais, o Longo e o Cunha, eles realmente ficaram tão amedrontados que eles disseram que nunca haviam visto nada como aquilo e que eles não podiam fazer absolutamente nada. A notícia acabou correndo e chegou até um radialista da cidade, o radialista Aparecido Leite, lá da Rádio Clube de Ourinhos. E ele seguiu até a casa para fazer uma reportagem. E ele começou a transmitir, na verdade, ao vivo. E contar aos seus ouvintes o que estava acontecendo, né? Mas quando ele chegou à casa, as testemunhas e a família que habitava ali diz que o fenômeno novamente se acentuou. E se acentuando, o que houve é que tudo que estava no teto começou a cair e uma mesa virou de ponta cabeça na direção do repórter Aparecido Leite, que acabou passando mal e até saindo da casa. Chegam então repórteres de jornais, em especial sublinha-se, né, a presença do repórter Sérgio Nascimento, e ele e o seu fotógrafo tiraram vários retratos do lugar, que inclusive quando foram fazer a revelação destas fotos, surgiu a figura de um homem de meia idade que não estava no local. Foi então chamado um pastor que fez uma bênção na casa, e quando este pastor ele se sentou na sala de frente à televisão, é relatado que este aparelho flutuou e caiu no colo do religioso. Os dias foram se seguindo com a casa absolutamente atormentada durante todo o tempo, com a louça que voava, o barulho do serrote, barulhos nas paredes, passos que eram ouvidos e que eram inexplicáveis em lugares onde não havia absolutamente ninguém. 2 fatos curiosos desse período é o relato da dona Juraci, que diz que toda vez que ela pegava uma vassoura para varrer a casa, para fazer a faxina, a vassoura era arrancada da mão dela e por vezes ficava flutuando. A outra situação que também merece destaque é que nas paredes surgiram algumas letras que formavam a frase: tomem cuidado, senão todos vocês acabarão mortos. Então, a vizinha convidou a família para ir até um centro espírita que ficava na Vila Kennedy, e ao entrarem no lugar começou um barulho muito forte sobre o telhado. Era como se pedras estivessem sendo arremessadas neste telhado. E então a dirigente do lugar recebeu uma entidade, incorporou uma entidade, e ela disse que era preciso ser feito um trabalho que deveria ter lugar de 3 em 3 meses, e depois passou de 6 em 6 meses. Esse trabalho e esse atendimento espiritual dessa dirigente surtiu muito efeito e tudo voltou ao normal para aquela família. E eles foram indo, fazendo trabalho, fazendo a tal entrega, mas fato é que eles, como estava tudo normal, pararam de fazer. Então,
os vidros foram estourados, começaram novamente a ser arremessados as louças, os pratos, as panelas. E a outra coisa que se disse é que começaram as pessoas a serem apedrejadas, assim como começou a queda de pedras no telhado. Segundo esta dirigente espiritual, o problema era com a dona Paula, mesmo porque algumas testemunhas relatavam que ela era uma pessoa muito difícil, ela era uma pessoa extremamente geniosa, mas isso tudo é especulação, né, gente? E o fato é que a família estava extremamente atormentada, chamaram outros religiosos, chamaram padres, entre eles, né, a família chamou o padre Felipe de Nantes, que era um padre bem jovem, que ao analisar disse que a origem dos fenômenos residia no Ricardo, no filho, que era adolescente. O que a gente tem que sublinhar aqui é que, primeiro, o que é um poltergeist? Um poltergeist é um fenômeno que envolve vários itens, tá? Um barulho só não é um poltergeist, mas uma combinação desses fenômenos sobrenaturais é caracterizado como um poltergeist, tá? Poltergeist é uma palavra de origem alemã que quer dizer espírito brincalhão, mas isto não é uma realidade, tá, gente? A questão é que pode ser um espírito, pode ser um problema com a energia telúrica, ou seja, a energia da Terra. Quando há material radioativo enterrado, matéria orgânica nas profundezas, lençóis d'água, cavernas, entre outros. Pode ser uma impregnação energética, ou seja, alguém que morou ali e que deixou um determinado número de energias que eram perturbadoras. Pode ser, como o padre disse, uma das pessoas que ocasionava, e aí, por fim, pode ser um espírito ou um grupo de espíritos que estava ali habitando a casa como possessão local, que é assim que é chamado quando um espírito toma uma casa, certo? Bom, o caso ganhou muita notoriedade, foram muitos repórteres lá do estado de São Paulo e do jornal, que é daqui de São Paulo, que existe até hoje, e eles tinham provas, gravações, fotografias que revelavam muitas vezes o espírito daquele homem de meia idade que já havia aparecido antes, assim como outras figuras que não se dava para distinguir o que eram. E essas figuras realmente apareciam quando os fenômenos estavam mais potentes, mais intensos. Então, entra em cena o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que é um instituto que foi fundado em 13 de dezembro de 1963 pelo parapsicólogo Hernani Guimarães Andrade, que é realmente notório dentro da pesquisa parapsicológica, na pesquisa científica em torno de fenômenos psíquicos, biológicos, físicos, em todos os seus domínios e aplicações e implicações dentro do campo dos fenômenos paranormais, né? O objetivo aí do professor Hernani era promover a divulgação desses conhecimentos. Ele tem muitos livros publicados, alguns livros excepcionais sobre casos que ele estudou, né? E o IBPP não possui fins lucrativos, né?
E a pesquisadora muito conhecida e muito competente, Sônia Rinaldi, também tem uma ligação com o Instituto. A verdade é que o IBPP levou em consideração a opinião do padre Felipe e disse que, de certa forma, havia uma ligação dos fenômenos com o Ricardo, que era o garoto que era filho da família. Mas eles não descartaram a possibilidade de um espírito que se aproveitasse das energias do Ricardo. A parapsicologia determina que adolescentes entre 11 e 14 anos, até os 15 mais ou menos também, mulheres grávidas, pessoas passando por períodos de estresse muito violentos, podem ser a origem dos fenômenos, ou seja, não dependem da presença de ali um espírito perturbador. Mas pareceu uma explicação muito lógica a respeito do caso. O Jornal da Tarde, com o repórter Francisco Leite, publicou uma série de reportagens a respeito, com fotos, com provas, que não era uma fraude, mas o problema da família não era apenas o fenômeno poltergeist que acontecia na casa, mas sim o número de curiosos que começou a aparecer, chegavam a bloquear a rua, e assim, esses curiosos também acabavam às vezes recebendo pedradas, eram agredidos pelo fenômeno, e assim a família desesperada resolveu sair da casa. Quando eles saíram da casa, eles foram morar em outra casa de propriedade da família, mais precisamente da Dona Paula, mas os fenômenos não cessaram. Novamente, então, eles procuraram aquele centro espírita e eles acabaram retomando ali os trabalhos espirituais indicados por essa dirigente e então o fenômeno cessou. A família, como o caso causou uma comoção terrível em Ourinhos, que é uma cidade até hoje relativamente pequena, eles decidiram nunca mais tocar no assunto e assim foi feito. Então, você gostou desse conteúdo? Você gostou dessa história? Se você gostou, deixa pra gente o seu like, o seu joinha. Se você não tá inscrito no canal, tá aí embaixo o botãozinho inscreva-se, aproveita e clica ali no sininho, porque assim você recebe em primeira mão todo o nosso conteúdo. Então, eu vou indo pedindo para que vocês comentem aí o caso, o que vocês acharam. Você é de Ourinhos ou você não é, mas sabe de alguma coisa a respeito desse caso? Então, comenta, fala com a gente. Vamos abrir um debate a respeito disso. Então, eu vou indo, deixando um mega ultra blaster beijo para vocês e a gente se vê.